Então, boa tarde, né? Primeiro é um prazer estar aqui, né? Convite do Bebeto, que a gente tem trocado há um tempão já, né? Pessoal em comum, da mesma cidade, né? Sou de Recife. Na verdade, sou de Olinda, nasci em Recife, mas moro em Olinda e atuo numa igreja em Recife, que fica dentro da comunidade do Coque, né? Que é uma das maiores periferias aí da região metropolitana do Recife. E atualmente eu coordeno, né, junto com outras pessoas, eu tenho uma coordenação, integro a coordenação nacional do Movimento Negro Evangélico, e eu vou explicar um pouco sobre isso, né, um pouco sobre essa questão de como o racismo, né, de como a Bíblia e também de como a negritude podem dialogam, né, e qual o papel também da igreja nisso, assim, né, nesse pouco tempo, e como o MNE, né, como o Movimento Negro Evangélico tem atuado em relação a isso. Né? De início, queria dizer que o racismo ele tem diversas esferas, né? Ultimamente no Brasil a gente tem falado mais sobre isso, mas falou de fome aqui, por exemplo, né? Se a gente puxar os dados, se a gente puxar aqui, né, todos os dados, a gente vai ver que a maioria das pessoas que passam fome no Brasil são pessoas negras, né? São mulheres, né? E não por acaso, né? Então, a questão racial ela está implicada numa questão estrutural, mas também em como esse processo de humanização ou não ele está sendo feito na sociedade, né? Então, o racismo é esse lugar de negação, né? E para a gente que é igreja, o racismo ele está nesse campo da negação dessa dignidade, né? Do não reconhecimento, né? Dessas pessoas como imagens e semelhanças de Deus também, né? Como pessoas que têm direito a ter acesso, né? A tudo que Deus é e a tudo que Deus doa, né? E tudo mais. Então, o racismo ele é essa violação, né? Enquanto a gente vai trazer, né? Quando a gente vai trazer a questão da leitura bíblica, mas também da negritude, né? Eu sempre digo que negritude ela não é uma questão que nasce com a gente, né? A negritude ela é uma ferramenta política e quando eu falo isso eu tô dizendo que a negritude ela é uma tentativa do povo negro, né, de resistir ao racismo, de resistir às consequências do racismo. Né? Enquanto o racismo nos diz, você não é humano, então o povo negro vai dizer, não, eu sou um homem, eu sou uma mulher. Né? Então a gente vai ver movimentos nos Estados Unidos ali, principalmente com as igrejas negras, né? I am man, né? Então eu sou um homem, ou senão depois a gente vai ver enquanto o racismo diz, o seu cabelo é ruim, você é feio. Então a gente vai ter movimentos como o Black is Beautiful, então assim, né? Eu sou negro e eu sou bonito, então era uma frase muito utilizada na época, inclusive do Martin Luther King. E aqui no Brasil não foi diferente, né? No Brasil recentemente a gente também teve uma onda, né, de afirmação e a negritude sempre vai aparecer como essa ferramenta, né, de afirmação da humanidade, né, de uma humanidade que historicamente foi negada e que historicamente foi violentada de diversas maneiras. Então, quando a gente traz aqui o elemento da Bíblia e da negritude, né, entendendo a negritude como uma ferramenta de justiça, entendendo a negritude como um lugar, né, de humanização dessas pessoas, entendendo a negritude como um lugar também que diz, que não é por acaso que a maioria do povo que passa fome é o povo negro, não é por acaso que a maioria das mortes violentas, né, a gente saiu recentemente pelo IBGE, das mortes violentas foram contra 77% foi contra a juventude negra, né? Então, quando a gente olha para os famintos, quando a gente olha para os caídos, quando a gente olha para os feridos, quando a gente olha para os presos, a gente não pode negar o que a gente vê. Então, o sistema penitenciário brasileiro, o sistema prisional brasileiro é majoritariamente negro. Então, quando a gente olha para as pessoas que estão, né, na pobreza, né, as mulheres estão na pobreza menstrual. Então, assim, quem são essas pessoas? Né? Eu acho que essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é como essas pessoas também têm lugar na igreja. Será que existe racismo na igreja? Eu acho que é uma segunda pergunta, né? E quando a gente nega de cara isso, a gente também nega que a igreja ela também faz parte do mundo, né? Vamos colocar assim, a igreja tem CNPJ, né? Por mais que a gente diga que a igreja não é a placa, que a igreja não é,
mas a igreja também faz parte das estruturas da sociedade. Então, como acho que a pergunta não é se existe, a pergunta é como é que isso se manifesta aqui. Né? Eu acho que o desafio das organizações, né, e o desafio da igreja é perceber como isso acontece dentro da igreja, é perceber como a Bíblia pode dar resposta a isso. Né? E por isso que eu digo que negritude e Bíblia andam alinhados, no sentido de que a Bíblia ela tenta reafirmar a nossa humanidade, ela tenta dizer que todo atravessamento do pecado, todo atravessamento da violência, todo atravessamento do que nos mata, do que tira a nossa humanidade, ou do que tira o propósito original, né, que deu quando Deus nos criou, a gente tenta combater tudo isso. Então, tudo isso não é vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é que a gente consiga viver plenamente. Então, se os negros no Brasil não vivem plenamente, então quer dizer que o evangelho não os alcançou. E aí não se trata somente de uma questão de confissão de fé, mas também se trata de uma questão de vida e de como essas pessoas estão vivendo hoje no Brasil. Então, quando a gente fala sobre negritude, quando a gente fala sobre a Bíblia, a gente está falando de ferramentas, né, entendendo a Bíblia como essa fonte, né, de inspiração para a gente atuar, mas também entendendo a nossa negritude, ou seja, quem a gente é, também como essa ferramenta que vai tomar parte, vai beber de exemplos de justiça. Né? Então, reafirmar esse lugar é reafirmar a negação de tudo aquilo, na verdade, é lutar contra tudo aquilo que nos mata. Né? E tem uma afirmação que é muito interessante, que é do Frantz Fanon, que é um pensador que eu gosto muito, que ele fala assim, pensador francês, né? O branco criou o negro, mas o negro criou a negritude. E é interessante pensar nisso, pensando que esse lugar que é a condição do ser negro no mundo, mas principalmente no Brasil, é uma criação, não é algo natural. Então, se o povo negro é o mais pobre, não é algo natural. Não é porque o Brasil é pobre, porque o Brasil, essa condição está há 500 anos no Brasil. Então, é uma condição criada. Quando a gente olha para as realidades da favela, quando a gente olha para as realidades de violência, né, a gente olha que nada disso é por acaso. Então, quando a gente olha para a história da humanidade, quando a gente olha, por exemplo, para países que tiveram, como o Brasil, por exemplo, né, o Brasil teve um dado momento ali no integracionismo, né, quando o Brasil viveu ali, principalmente na década de 40, 30, o Brasil teve um campo de concentração, né, no interior de São Paulo, com 50 crianças negras, por exemplo. Né, onde essas crianças trabalhavam de noite e elas não sabiam do porquê estava ali. E o governo brasileiro, na época, autorizou, né, com que essas crianças tivessem sido adotadas por essas pessoas que participavam desse movimento. Então, a gente está falando de um país que teve um projeto, inclusive pós-escravidão, né, que fabricou condições para a desigualdade que a gente tem hoje, que não é só social, mas é racial. Então, o povo negro ele é pobre não porque ele não tem dinheiro, porque ele é negro. Então, acho que a gente precisa começar a pensar, e eu acho que aí também é outra questão, é como a gente pensa, né, esse lugar de humanização e também pedagógica, né, dos negros dentro da igreja. Então, onde estão as pessoas negras dentro das nossas igrejas? Onde estão as pessoas negras também dentro dos nossos projetos? E quais são essas realidades, né? Qual é a realidade de um adolescente negro? Qual a realidade de uma menina, né, negra que cresce dentro da favela? Então, é outra realidade, ela tem outras questões, ela tem uma questão com a imagem dela, ela tem a questão com o cabelo dela, ela tem a questão com várias outras coisas que a gente também precisa intencionalmente pensar. Então, o movimento negro evangélico, ele surge como esse lugar que atua com as igrejas, a gente tem uma rede, hoje o movimento ele está em 9 estados, né? E também a gente tinha um núcleo em Brasília, mas agora não tem mais, mas a gente ainda tem contatos lá e a gente está pensando aí como retornar com isso.
né? Eu vou até jogar aqui é bem rápido, né? Então a gente atua hoje, né, nos 4 estados do Sudeste. Então a gente está no Espírito Santo. Ontem, inclusive, teve um momento, né, a gente foi na Igreja Batista Aliança, que é uma igreja batista que fica ali na região metropolitana de Vitória, e a gente conversou, né? Nesse final de semana também teve um encontro no Paraná com o pessoal, com o núcleo que fica aí, atua especificamente em Curitiba. Enfim, a gente também está no Nordeste, está aqui em Pernambuco, está na Paraíba, está no Rio Grande do Norte, está na Bahia, e a gente tenta aí tanto fazer essa inserção dentro da igreja, então promovendo rodas de diálogos, promovendo pequenos estudos devocionais, né, para a gente refletir sobre o que é racismo a partir de uma perspectiva bíblica, né, mas também a gente é chamado, né, para casos, por exemplo, de racismo religioso. Então, o Ministério Público aciona o movimento. A gente tem um caso, inclusive, aqui em Recife, recente, de um jovem negro, de um homem negro evangélico, né, que trabalhava e trabalha numa igreja aqui da região metropolitana do Recife, que ele foi preso injustamente. Então, a igreja se envolveu, né, não só a igreja, mas a família, para tentar, e aí acionaram outros órgãos também aqui de Pernambuco, para a gente cobrar do Ministério Público essa reavaliação da investigação da polícia. Então, então a gente sempre está nesses casos, não só de racismo que acontecem fora da igreja, né, via Ministério Público, via audiência pública, via Conselho Municipal de Igualdade Racial, via essas articulações, né, de justiça mesmo que ocorrem em volta da população negra. A gente teve o caso de João Pedro, acho que todo mundo conhece aqui João Pedro, que foi um menino que morreu ali perto, um pouco, enfim, na mesma época que George Floyd, aqui no Brasil, que ele estava dentro de casa. E João Pedro, por exemplo, era um jovem que participava do grupo de jovens da igreja. Inclusive, quando ele foi assassinado, muita gente, enfim, começa as fake news, né? Muita gente dizendo que ele era envolvido com tráfico e tal. E o primo dele, para poder dizer que não, ele falou: não, meu primo ele participava e ele fazia parte do grupo de jovens da igreja. Então, será que os nossos adolescentes eles estão também, né, seguros dentro das igrejas? Acho que isso é uma questão, né? Isso também infere. Então, o MNE tem as linhas de atuação, né, de assistência, de enfrentamento, de controle social, de formação socioeducativa. Eu não vou adentrar um pouco nisso, mas a gente faz articulações de enfrentamento, a gente faz esse papel aí de assistência, né? Inclusive na pandemia, eu vou mostrar mais à frente, a gente já entregou mais de 500 cestas básicas só aqui em Recife, né, que a gente participa da Coalizão Negra por Direitos. A gente está dentro de uma campanha chamada Tem Gente com Fome, e foi uma campanha que a gente conseguiu articular vários artistas, né, evangélicos, negros ou não, em volta do combate à fome. E a gente conseguiu aí, né, para uma campanha que não é exatamente de igreja, mas a gente conseguiu toda uma mobilização de artistas evangélicos, de pastores, de lideranças, de igrejas, em volta disso, em volta da campanha. Então, a gente está conseguindo dar essa assistência, né? E só nessa live que a gente fez, a gente conseguiu 500 mil, né, em torno de 500 mil reais. Então, a gente viu que o povo da igreja, o povo evangélico, ele sabe o que está acontecendo com o Brasil, né? E existe toda uma sensibilização em torno disso. Então, são questões aí, né, que a gente atua. Então, por exemplo, a gente fez um curso de extensão lá na Universidade Católica de Pernambuco, né? Na época o Runil estava aqui ainda, foi em 2018, e aí foi a primeira vez no Nordeste que a gente conseguiu fazer isso, e a gente conseguiu chamar, né, várias lideranças de igreja aqui em Pernambuco, né? A gente faz rodas de diálogo, está um pouco parado, né, mas as presenciais, por conta da pandemia, mas está retornando aos poucos. Paraná acabou de voltar aos encontros, teve um encontro recente, né? Aqui em Pernambuco a gente fez fóruns, né? E dentro da igreja também fora, pensando aí o discurso público da igreja, né? Lá no Rio, né, o pessoal tá bastante envolvido aí com o movimento de combate à intolerância religiosa e também um movimento mais cultural, né? Então, através da cultura, como a gente pensar a cultura e como a gente pode também estar falando sobre isso. Em Minas Gerais também, né, existe um núcleo. O pessoal agora, né, enfim, há 2 anos aí
fazendo encontros mensais, né, para pensar a igreja, e aí a gente tem pastores, pastoras nesse núcleo, né, e aí a gente participa de algumas articulações, né, o MNE participa de algumas articulações que são importantes, né, como a Coalizão Negra por Direitos, como a ANEP aqui, que está acompanhando o caso do menino Miguel. Então, a gente aqui em Pernambuco acompanha o caso do menino Miguel, acompanha o caso que eu não sei se vocês acompanharam, né, que foi o menino que caiu do oitavo andar, aqui em Pernambuco, e a família, né, tem uma ligação com a igreja evangélica e tal. Então, a gente faz essas discussões mais públicas, mas também aqui, por exemplo, a gente está dentro da Igreja Sinal, né, que tem um projeto dentro da comunidade do Entrapulso, entregando alguns cartões de alimentação, cestas básicas, e falando com as pessoas, dizendo que, apesar de a gente estar fazendo tudo isso, é um direito delas comer, né? Um direito delas ter alimentação, ter segurança alimentar, é algo que consta também na instituição, na Constituição. E é isso, assim, a gente trabalha também com algumas campanhas, né? Então, aqui são algumas campanhas, né? A gente tem aqui a campanha Cabelo de Crente, que é uma campanha que sempre recorre de voltar, porque a gente tem muitos casos de racismo voltados para a questão do cabelo, né? Então, com pessoas negras. Então, são pessoas que não, a igreja, o pastor não deixa se batizar, ou se não, são pessoas que não podem falar, são pessoas que não podem aparecer nas redes sociais da igreja. Então, a gente tem muitos jovens e adolescentes que passam por essa situação na igreja, e aí a gente acabou lançando, né, dizendo que cabelo crespo, cabelo, né, afro também está envolvido com isso. A gente também teve aqui um clamor por justiça e pela vida de jovens negros, onde participou a família de João Pedro, né? Enfim, outros tipos de campanha também voltados para a pandemia, voltados para a questão de gênero, que o movimento tem tentado, ao longo desses anos, atuar. É isso.